Minha saudação à igreja, bom dia. Minha saudação a você que está em casa, que não pôde vir. E é uma bênção a tecnologia hoje. O nosso canal está aqui aberto para que a palavra de Deus entre na sua casa. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, você pode clicar aqui nesse cantinho à esquerda aqui. Aí no seu computador é à direita, na minha esquerda aqui. No seu computador, no seu tablet, no seu celular. Inscreva-se no nosso canal, ative aí o sininho para você receber uma notificação de que estamos ao vivo. Sempre que pudermos, nós vamos estar ao vivo para alcançar você aonde você está. E se você não pode vir ao templo, a igreja fará de tudo para chegar até você. Tá bom? E nesta era pós-moderna, queridos, nós vivemos num período em que o conceito de família tem recebido muitas influências. O conceito de família tem sido repensado, tem sido reestruturado. A gente vê por aí, quando você vê, agora temos novamente em Cuiabá o canal da CBN, no rádio, né? CBN Cuiabá, é uma das rádios que eu ouço, de vez em quando, ver algumas notícias e tal. É impressionante como há uma intencionalidade para que as famílias sejam reestruturadas. O conceito de família, nós vivemos num período de turbulência, é uma turbulência filosófica, paradoxal, é um paradoxo inclusive, porque querem destruir, desmantelar o conceito bíblico de família. E não pensem vocês que o inimigo não vibra com isso. A teoria da pluralidade, ao defender a liberdade de expressão, acaba cerceando a própria liberdade de defendermos a família sob a ótica da revelação de Deus. Eu percebo que há um certo tipo de imposição aos seres humanos, não somente para que aceitemos o diferente, mas para que adotemos as propostas ambíguas sobre família, sobre lar, sobre o papel do pai, sobre o papel da mãe na educação dos seus filhos. Não é uma questão apenas de defender o diferente, porque sob o argumento de aceitar o diferente, a sociedade tem tido dificuldade de aceitar os pensamentos diferentes do cristão que quer permanecer fiel àquilo que Deus revelou. A palavra de Deus nos tem mostrado o perfil profético dos últimos dias. E você conhece vários termos bíblicos como dias trabalhosos. Nós vivemos e viveremos dias trabalhosos. A Bíblia afirma que pessoas más mudariam a glória de Deus em semelhança à imagem de homens. O texto bíblico diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria. E o amor, inclusive, dentro do próprio lar. Separando o marido das suas esposas, separando pais dos seus filhos, separando filhos dos seus pais. O amor de quase todos, diz a Bíblia, esfriaria. Em meio a esse caos, um caos quase irreversível, estamos nós, nesta batalha. E é sobre esse nós que eu quero falar esta manhã. Eu quero me demorar um pouco com vocês sobre esse nós. De maneira graciosa, como é que o Senhor se apresenta para oferecer caminhos para que nós possamos percorrer ou correr a carreira que Ele propôs para nós. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus. Hebreus, no capítulo 12. Você que está em casa, abra a sua Bíblia. Não acompanhe apenas o que o pastor está falando aqui. Abra sua Bíblia aí nesse texto. Pode ser no smartphone, pode ser aonde você tiver a Bíblia. Mas abra sua Bíblia. E eu quero ler com vocês alguns versos. Eu vou ler os versos 1 a 3 de Hebreus 12. E a palavra de Deus diz assim: portanto também nós,
visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Verso 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Verso 3. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Você percebe aqui que no verso 1, de todos os verbos apresentados aqui, o principal deles é corramos. Esses 3 versos estão falando sobre uma corrida. E aqui fala a maneira como essa corrida deve acontecer, e fala também sobre os recursos que Deus providenciou para que sejamos exitosos em nossa corrida. Mas o verbo principal aqui é corramos. O Senhor fala que nós devemos correr. E eu postei o bannerzinho de divulgação no meu grupo da família, e alguém do grupo falou assim: temos que correr do vírus, do coronavírus. Correr da Covid-19. Nós temos que correr de muitas coisas, mas não é correr de algo que esse texto está dizendo. Esse texto está falando sobre algum tipo de competição. E ele fala aqui que há uma nuvem de testemunhas assistindo a corrida. É como se estivéssemos numa arena. E muitas pessoas estão na arquibancada desta arena assistindo-nos correr. E nós estamos ali na pista. E o Senhor fala assim: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então a carreira que Cristo colocou para nós está se assemelhando aqui, ou sendo ilustrada por meio de uma pista de corrida. E quem entra numa pista de corrida sabe dos obstáculos que tem pela frente. Quem entra numa pista de corrida sabe que outras pessoas estão competindo também e vão fazer de tudo para que você não ganhe ou para que você não chegue na reta final. Essa expressão aqui fala sobre uma carreira que Deus preparou para nós, uma carreira que Deus propôs para nós. Isso indica que esta carreira cristã possui um propósito claro e definido, e Deus tem propósitos para a nossa vida. A grande pergunta é: será que nós estamos na carreira que Deus preparou para a gente? Ou nós estamos correndo outro tipo de carreira? Outro tipo de corrida? Os verbos anteriores a correr, que é o verbo principal, eles servem de apoio para entendermos como é que essa corrida é feita. Mas eu quero destacar aqui o tempo verbal da conjugação desses versos. O verso 1 começa: portanto também nós. Essa conjugação, ela está no plural. Isso quer dizer que a corrida, ela não é feita sozinha. Aliás, há vários textos na Bíblia onde se trata de indivíduos. Por exemplo, eu vou citar alguns, não precisa abrir a sua Bíblia, mas 1 Coríntios 16, 2, por exemplo, diz assim: olha, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a prosperidade de cada um, para que não se faça coletas quando eu chegar. Aqui falando sobre oferta, diz assim: cada um precisa separar a sua oferta. Há um outro texto que fala sobre o indivíduo. Por exemplo, 1 Coríntios 12, verso 11. Diz assim: mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como lhe quer. No contexto dos dons espirituais, o Espírito Santo concede a cada um os dons espirituais que ele escolhe dar para cada pessoa. Mas nesse texto aqui, de Hebreus capítulo 12,
Paulo, que é o autor de Hebreus, ele não usa os verbos no singular. Ele não está falando sobre a experiência da pessoa sozinha. Por que ele não faz isso? Ele poderia escrever assim: portanto, cada um está rodeado de tão grande nuvem de testemunha, portanto, desembarace-se de todo o pecado que tenazmente se agarra em ti e corra a carreira que te está proposta. Não está escrito assim. Por quê? Porque a carreira que Deus deu para nós não é para corrermos sozinhos. Deus não deu para nenhum de nós uma carreira para ser corrida solitariamente. Então o apóstolo Paulo não poderia escrever: corra a carreira que te está proposta. Ele diz: corramos a carreira que nos está proposta. E há uma lição para aprendermos aqui. Infelizmente, algumas pessoas acham que vão chegar no céu sozinhas. O Espírito Santo quer ensinar para a gente, queridos, que no céu não se vive sozinho. No céu se vive relacionamentos amorosos profundos. Aliás, o céu é um lugar de relacionamentos amorosos profundos, porque Deus nos fez para vivermos assim. Mas nós perdemos essa capacidade de amar e passamos a amarmos somente a nós mesmos. O egoísmo imperou em nosso coração. E com esse egoísmo dominante, Satanás ele faz de tudo para perdermos a oportunidade de vivermos os planos eternos de Deus para nós, que é vivermos em amor com Ele e uns com os outros. Então a maneira de nos prepararmos para uma vida de amor é vivermos uma vida de amor hoje, aqui e agora. Então o Senhor dá uma carreira para a gente correr. E Ele fala assim: eu quero que vocês corram juntos, porque vocês vão viver juntos para sempre. E eu estou preparando vocês para a vida eterna. O autor nos arremete aqui para esta arena, onde está acontecendo uma grande competição ou uma apresentação. E sentados na arquibancadas há centenas e milhares, ele diz aqui, uma nuvem de testemunhas. E essas testemunhas estão assistindo como é que a gente vive. Você já pensou nisso? Quantas pessoas estão sentadas nas arquibancadas assistindo a gente viver? Pessoas que trabalham ao nosso lado, pessoas que moram perto de nós, pessoas com as quais convivemos. O frentista do posto onde abastecemos nosso carro. Os caixas do supermercado onde compramos as compras. O pessoal da feira que nos atende. Normalmente a gente tem assim um trilho do bezerro, né? A gente sempre passa, né? A gente sempre vai, quase nos mesmos lugares, né? Interessante, essa feira aqui de quarta-feira, né? Eu estive aí um tempo atrás aí com o pastor Gladstone, e eu fui numa banca e gostei daquela banca e comprei algumas verduras e frutas ali. E eu voltei lá quarta-feira passada agora, depois do culto aqui. E eu voltei nessa banca para comprar uma melancia, que tinha comprado no outro dia. E o rapaz falou assim: eu lembro do senhor. O senhor que veio ser pastor aqui, né? Falei: sim, eu mesmo. Pois é, melancia estava boa? Estava boa, vou levar outra. E levei outra melancia. Essas pessoas estão assistindo como é que a gente compra, como é que a gente vende, como é que a gente conversa, como é que a gente age, como é que a gente se veste. Uma nuvem de testemunhas estão assistindo a gente na arena. E no centro da arena estamos nós. A pergunta é: quem é que está com a gente? Se o texto bíblico está dizendo nós, é porque nós não estamos sozinhos. E eu pergunto: quem é que está correndo com a gente? Quem é que está correndo com você? Quem é que está correndo comigo? Você já pensou quem são as pessoas que estão correndo a carreira cristã com você? Já pensou nisso? Pois é, são pessoas próximas.
São pessoas que se importam, são pessoas que estão dispostas a ajudar, a colaborar, a somar com você. São pessoas que estão alinhadas e unidas a você, no mesmo foco, com o mesmo propósito. São pessoas que formam uma equipe imbatível. E vocês entram na competição agora para ajudarem uns aos outros, servirem uns aos outros e chegarem na reta final juntos. Essas pessoas estão concentradas em uma melhor performance para que a carreira seja bem desenvolvida. E a pergunta é: quem são essas pessoas? Em primeiro lugar, eu quero dizer a vocês que as primeiras pessoas que estão na arena com você e que Deus colocou na sua vida, Deus te deu de presente isso, são os membros da sua família. Nós precisamos ter claro isso na nossa mente. Os membros da nossa família são pessoas que estão próximos de nós. Esse texto está dizendo que ninguém está na carreira sozinho. Seu cônjuge está lutando com você. Seus filhos estão aí para te ajudar. E eles também não estão sozinhos, porque eles têm pais para apoiá-los. Os pais recebem edificação dos filhos. Lá em casa, eu admiro muitas vezes, que a gente se edifica. A minha filha tem uma expressão assim, né? De vez em quando ela diz assim: papai, papai. Essa expressão papai, papai quer dizer alguma coisa para mim. É um sinalzinho de alerta que ela me dá. Em outras palavras, ela está dizendo assim: vê bem o que você está fazendo. Gosto especialmente do senso de proteção que o meu filho Rafael tem. Ele tem um senso de proteção muito forte. A minha esposa, uma mulher sábia, que me edifica muito. Eu não estou sozinho nesta caminhada. Você não está sozinho. Então não lute sozinho. Não se isole. Lute em equipe. Lute juntos. A carreira cristã é para ser percorrida em comunidade. E a primeira comunidade, a mais profunda que deve existir, é a nossa família. Uma igreja forte se faz com famílias fortes. Uma igreja comprometida é feita por famílias comprometidas. Uma igreja de amor é composta por famílias que se amam. Mas há alguém que não quer que você termine a carreira. Há alguém que está pronto para sabotar a sua jornada, colocar alguns obstáculos, dificultar as coisas. E este alguém já viveu em comunidade. Esse alguém foi criado para viver em comunidade, mas ele odeia a comunidade, porque ele se rebelou contra Deus. Ele foi expulso do céu. E a Bíblia diz em Apocalipse 12:12 que ele desceu até nós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. O inimigo fará de tudo para não sermos vencedores na jornada cristã. Ele quer sabotar sua família. Ele quer separar os casais. Ele quer dilacerar os lares. Ele quer separar pais dos filhos, filhos dos pais. Ele quer criar barreiras entre nós. Quer separar os irmãos. Quer separar os parentes. O inimigo sabe que a família é a base do Estado. O inimigo sabe que a família é a principal instituição existente em uma sociedade, que é o ambiente onde as pessoas se desenvolvem, onde elas crescem, amadurecem e criam a sua própria personalidade, a sua essência e o seu caráter. Ele sabe que é ali, na família, onde, independente do que aconteça, as pessoas sabem que podem retornar para encontrar apoio de alguém que se importa. Mas com o passar dos anos, queridos, o conceito de família vem passando por diversas alterações.
tendo em vista as modificações ocorridas na estrutura familiar brasileira. Essas mudanças têm contribuído para que haja um isolamento entre os membros da família. Em nome do respeito, de que cada um já veio ao mundo para ser do jeito que gostaria de ser, muitos pais estão perdendo a influência sobre os filhos, porque estão sendo incentivados a não interferirem na formação dos seus filhos, como se eles já nascessem e soubessem o que eles querem ser, como se eles já tivessem um caráter formado. E assim, as crianças vão crescendo como ervas daninhas, sendo educado pelas mídias sociais, pelas redes sociais, sem nenhum tipo de interferência dos seus pais. Por outro lado, aqueles pais que negam receber esta influência e assumem a sua paternidade espiritual, eles são bombardeados de compromissos para realizarem, muitas ações para fazerem, funções na igreja. Eles estão tão cansados de tantos compromissos, tão sobrecarregados, que eles então não conseguem exercer o papel na família, para que toda a família corra junto à carreira cristã. Quando o inimigo não consegue tirar-nos do foco com coisas ruins, ele coloca coisas boas, para que não experimentemos as excelentes. Cuidado com as coisas boas. Estamos tão atarefados de tantas coisas boas, que estamos longe das excelentes coisas que Deus tem para nós, muitas vezes. Ellen White tem alguns textos duros, irmãos, sobre isso, e eu quero ler alguns para vocês. No livro Conselho aos Pais, Professores e Estudantes, na página 61, ela diz assim, olha: a grande obra dos pais e mestres é a formação do caráter. Procurar restaurar a imagem de Cristo nos que se acham sob os seus cuidados. A formação do caráter é a obra de toda a existência e fica para a eternidade. O livro Fundamentos do Lar Cristão tem alguns textos extraordinários. Olha o que ela diz assim: falta tempo, diz o pai. Eu não tenho tempo para dedicar-me à instrução dos meus filhos. Eu não tenho tempo para dedicar-me aos prazeres sociais domésticos. Então, diz ela, você não deveria ter assumido a responsabilidade de uma família. Duro, irmãos. Falta tempo? Então você não deveria ter assumido a responsabilidade de uma família. Privando os filhos do tempo que lhes pertence por direito, porque você está lhes roubando a educação que deveria receber dos pais. Se você tem filho, você tem uma obra a fazer, em união com a mãe, na formação do caráter deles. E eu, como pastor, queridos, eu espero muito que a principal obra dos pais aqui esteja voltada para os seus filhos. Você pode não conseguir ser um grande líder da igreja. E se você não conseguir liderar nada aqui na igreja, porque você tem responsabilidade com os seus filhos, eu prefiro que você cuide dos seus filhos e eduque-os nos caminhos de Deus, do que exerça algum papel de liderança aqui na igreja. Porque de nada valerá você ganhar o mundo inteiro e perder a sua família. Ellen White joga duro, irmãos. Ela diz assim, olha, uma família bem ordenada, bem disciplinada, fala mais em favor do cristianismo do que todos os sermões que podem ser pregados. Ela diz no parágrafo seguinte, a maior prova do poder do cristianismo que se pode apresentar ao mundo é a de uma família bem ordenada e bem disciplinada. Nem todos os que professam guardar o sábado serão selados. Muitos há, diz ela, mesmo entre os que ensinam a verdade a outros, que não receberão na testa o selo de Deus. Eles tinham a luz da verdade, eles souberam a vontade do seu mestre, eles compreenderam todos os pontos da nossa fé, mas não tiveram as obras correspondentes. Aqueles que não estiveram tão familiarizados com as profecias e com os tesouros da sabedoria divina, deveriam ter agido
de conformidade com a sua fé. Deveriam ter dirigido sua casa segundo os mesmos princípios, para que por meio de uma família bem ordenada, pudessem apresentar ao mundo a influência da verdade no coração humano. Lá na arena, Deus colocou pessoas para caminharem juntos, para orarem juntos, para buscarem a Deus juntos, para irem à igreja juntos, para se fortalecerem uns aos outros. Porque Ele sabe que essa multidão de pessoas que estão assistindo na arena, as pessoas da arquibancada, podem ser impactadas com a maneira como nós percorremos a nossa carreira cristã. É por isso que o Senhor nos orienta para estarmos juntos, para juntos nos abraçarmos, para juntos, diz aqui, nos desembaraçarmos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Os nossos filhos são impactados o tempo todo com pecados que querem grudar neles. E eles precisam de pais atentos, que os observem, que os discipline, que os oriente, que esteja atento em tudo que eles fazem. Lamentavelmente, muitos pais têm colocado celulares nas mãos dos seus filhos de presente e não sabem o que eles fazem. Tantas horas naquele celular, não sabem o que fazem. E muitos não querem nem ousar saber, porque vai dar trabalho lidar com isso. Vivemos numa sociedade onde as pessoas estão cada vez mais distantes uns dos outros em suas próprias tecnologias. Nós precisamos ter consciência disso o tempo todo. Nós nascemos em pecado nós fomos gerados, e nós precisamos nos ajudar mutuamente a nos desembaraçarmos deste pecado que gruda em nós. E não somente do pecado, diz aqui, mas também de outras coisas que não são pecado, mas que nos atrapalham na carreira e que se torna pecado, porque nos separa de Deus. Vocês percebem o valor de orarmos juntos em família? Percebe o valor de incentivarmos uns aos outros, a cada um ter o seu momento de leitura da Bíblia e oração? Você percebe o valor de pais e filhos sentarem juntos na igreja? Uma das maneiras como eu consigo ver a força da família é quando eu vejo a presença das crianças, dos filhos, nos cultos de quarta e domingo com os seus pais. Sentados, adorando a Deus, juntos. Porque, lamentavelmente, alguns pais deixam seus filhos em casa e vêm sozinhos. Nós precisamos trazer nossos filhos. E eu quero dar uma sugestão para você, pai. E eu acho que toda a igreja vai compreender o que eu vou dizer. E vai ajudar você a fazer isso. Quem tem filhos pequenos, o lugar de pais com filhos pequenos é nos primeiros bancos da igreja. Para facilitar esse olhar nos olhos deles, do pregador, para facilitar a concentração deles no que está acontecendo aqui. E eu queria sugerir aos pais que viessem mais cedo para a igreja e sentassem na frente com seus filhos, até para dar um recado aos próprios filhos, que buscar a Deus é algo muito importante. Estarmos juntos nesta jornada. Está bem claro aqui para nós nesse texto que os membros da família são as pessoas mais próximas que estão conosco na arena, correndo a carreira cristã. Mas e se eu não tenho família? Você pode dizer. Você que está nos assistindo, você pode perguntar: mas eu não sou casado, pastor. E já não moro mais com os meus pais, eu moro sozinho. Eu moro sozinha. Aí fica uma lacuna. Será que eu estou sozinho na arena? E se eu tenho família,
Mas o restante da minha família, todos eles decidiram não entrar na arena comigo. Eles não estão na jornada cristã comigo. Só eu aceitei Jesus. Eles ficam lá na arquibancada, muitas vezes só me criticando. E alguém pode dizer assim, tudo bem, a minha família até está unida na arena, mas os obstáculos são tão grandes que a nossa família não tem força para caminhar nessa jornada. Por isso, queridos, eu quero dizer a vocês, antes de terminar o sermão, Deus pensou em tudo isso. E Deus oferece oportunidades para todos nós. Por essa razão eu quero explorar alguns poucos versos. E eu vou pedir licença para vocês e ler na Bíblia a mensagem. Porque eu achei que essa versão da Bíblia, ela traz assim algumas palavras que nos ajudam a compreender melhor esse plano de Deus. As famílias também precisam de apoio. As pessoas sozinhas precisam de apoio. Há momentos em que a esposa precisa conversar com uma amiga. Há momentos em que o marido pode abrir ou precisa abrir o coração para um homem. E há momentos também que os filhos precisam ser edificados por alguém da sua própria idade. Então tem alguns textos na Bíblia, queridos, que deixa claro para nós que Deus tem um plano maior para a gente. O primeiro texto que eu quero ler é em Marcos, capítulo 3, verso 33. Jesus dá uma surpresa para a gente aqui. Em Marcos capítulo 3, verso 33, surpreendentemente, Jesus Cristo, ele aborda dizendo que os seus familiares são aqueles que fazem parte da sua família espiritual. No verso 33 a 35, diz assim, então lhes respondeu dizendo, quem é a minha mãe e os meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse, eis a minha mãe e os meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão e minha mãe. O próprio Jesus deixou claro para a gente que existe um outro tipo de família, além da família carnal, que Ele planejou, que Ele formou para corrermos juntos a carreira cristã. E essa é a família espiritual. No livro de 1 João, primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 1, olha o que diz aí esse texto, lá no finalzinho da Bíblia, primeira carta de João. Abra sua Bíblia nesse texto aqui. Capítulo 3, verso 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Nós somos irmãos uns dos outros. O Senhor nos chama todos de filhos de Deus. E quando nós aceitamos percorrer a carreira cristã, o Senhor forma uma família espiritual, um corpo chamado corpo de Cristo. Olha o que está em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2 narra aqui o que acontece com alguém que aceita percorrer a jornada cristã. No capítulo 2, nos versículos 19 a 22, ele vai dizer assim, olha, assim já não sois mais estrangeiros e peregrinos. Efésios 2, 19, está falando sobre alguém que aceitou a Cristo. Essa pessoa deixa de ser estrangeiro, deixa de ser peregrino, deixa de estar sozinho, mas agora nós somos concidadãos dos santos. Sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, da qual de todo edifício bem ajustado cresce para santuário e dedicação do Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Aqueles que aceitam a jornada estão fazendo parte de uma família cristã. 1 Timóteo, capítulo 5, nos versos 1 e 2, mostra para a gente como que nós devemos tratar as pessoas que são da família cristã. 1 Timóteo, capítulo 5, versos 1 e 2. Não repreendas o homem idoso,
Antes, exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, e às mulheres idosas como a mães, e às moças como a irmãs, com toda pureza. Ou seja, trate o membro da igreja, trate o seu irmão na fé como se fosse um irmão carnal. Em outras palavras, é isso. Então nenhum de nós está sozinho. Se a sua família carnal, a sua família física não está com você na arena, não está te apoiando na arena, Deus levanta pais, irmãos, irmãs, mães espirituais para estarem com você na sua jornada espiritual. Isso tem que ficar claro para a gente. Nenhum de nós foi chamado para percorrer sozinho a jornada. Efésios capítulo 4 agora, estou terminando os textos. Vamos ler mais alguns aqui para encerrar. Efésios capítulo 4, vou ler na Bíblia Mensagem. Olha que texto extraordinário. Dos versos 1 a 4 diz assim: diante de tudo isso, direi o que quero que vocês façam. Enquanto estou preso aqui, pelo simples fato de servir ao Senhor, eu quero que saiam e caminhem. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu quero que vocês caminhem. Quero que vocês corram, ou melhor, eu quero que vocês corram pelo caminho que Deus ordenou que vocês seguissem. Não quero que ninguém fique de braços cruzados. Não saiam por aí por caminhos que não levam a lugar nenhum. Cuidem também de agir com humildade, com disciplina, sem desanimar, sempre constantes, dedicando-se uns aos outros, com amor, considerando as diferenças entre vocês e sempre resolvendo logo todo e qualquer desentendimento. Você acha que esse texto aqui está permitindo a gente correr a carreira cristã sozinho? Não, irmãos. E sabe por que o apóstolo Paulo diz com toda a humildade? Porque é necessário ser humilde para permitir que alguém edifique a nossa vida. Que alguém toque nos nossos problemas, que alguém toque nos nossos pecados com amor. Porque para nos desembaraçarmos de todo o pecado que tenazmente nos assedia, nós precisamos de pessoas que Deus usa para nos edificar, para nos alertar, para nos animar e para nos corrigir. Mas nenhum de nós está sozinho. Voltando um pouquinho de Efésios, no livro de Gálatas. Aliás, um pouquinho atrás. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Olha que texto extraordinário. Verso 9 e 10. Portanto, não se cansem de fazer o bem. Se não estamos sozinhos, nós somos responsáveis por aqueles que estão conosco. Na mesma carreira, na mesma jornada, na mesma arena. Portanto, não se cansem de fazer o bem. Alguém caiu e eu levantei, ajudei a levantar. Caiu de novo, ajudei de novo. Caiu de novo eu preciso ajudar. E o apóstolo Paulo fala, não se canse de fazer o bem. Até que Jesus volte, queridos, nós sempre precisaremos ajudar uns aos outros. No tempo certo, diz ele, teremos uma boa colheita. Não se desesperem. Se não nos desesperarmos e nem desistirmos, cada vez que tivermos chance, trabalhemos para o benefício de todos, a começar pelos mais próximos de nós na comunidade da fé. As pessoas que estão sentadas aí no banco com a gente, nós somos responsáveis uns pelos outros. Então, se faltou alguma coisa lá em casa, pode ficar tranquilo, irmão. Nós estamos na mesma carreira. Nós vamos nos ajudar. Nós vamos nos ajudar. Se faltou dinheiro para pagar a luz, nós estamos na mesma carreira. Não nos cansemos de fazer o bem. Nós temos que levantar o nosso irmão. E se nosso irmão foi assediado e caiu no adultério,
não tem problema. Nós estamos juntos para levantar o irmão. Porque esse irmão precisa de nós para continuar a sua jornada cristã. E se algum de nós aqui foi tentado a ir para a balada e encheu a cara e passou a noite bebendo, num momento de fraqueza, essa pessoa tem que saber que ela não está sozinha e que junto com ela tem várias pessoas que estão na mesma jornada, e ela pode abrir o coração para qualquer um de nós e encontrará apoio para não voltar mais para aquele lugar. Basta as pessoas da arquibancada para criticar, basta as pessoas da arquibancada para desincentivar, basta o trabalho do inimigo que está feroz, fazendo de tudo para que não cheguemos. Nós temos que ajudar uns aos outros. No capítulo 6 ainda, nos versículos 1 a 3. Amigos, vivam com criatividade. Se alguém cair em pecado, restaurem-no com perdão. Guardem as críticas. Vocês podem precisar de perdão antes que o dia termine. Ajam com misericórdia, estendam a mão aos oprimidos, compartilhem aquilo que pesa a vocês e cumpram desse modo a lei de Cristo. E se pensam que são bons demais para agir assim, estão muito enganados. No livro de Romanos, no capítulo 12, versículos 9 a 10. Eu estou lendo na Bíblia a Mensagem. Tem um texto um pouquinho diferente, mas é o mesmo assunto, é o mesmo contexto. Versículos 9 a 10 diz assim: amem de verdade e não de maneira fingida. Evitem o mal ao próximo, apeguem-se ao bem como puderem. Sejam bons amigos, que amam profundamente e não procurem estar em evidência. No capítulo 15, um pouquinho para frente, os versículos 1 a 3. Aqueles de nós que forem mais fortes e capazes na fé, têm o dever de ajudar os que são vacilantes. O que esse texto diz, irmãos, é que na arena, ali naquela pista de caminhada, alguns estão mais fortes para a caminhada e outros estão mais fracos. Então esses fortes precisam carregar os mais fracos para irem juntos e não deixá-los para trás. Aqueles que são mais fortes na fé e que são mais capazes têm o dever de ajudar os que são vacilantes. Não devem fazer apenas o que for conveniente. Se temos força, é para servir, não é para ganhar prestígio. Cada um de nós precisa preocupar com o bem-estar alheio, sempre perguntando: como é que eu posso ajudar? Sempre perguntando. Muito mais do que orar pelas pessoas, nós temos que estar dispostos a trabalhar por elas. Porque não adianta, nesses momentos de crise, dizer assim: vou orar por você. O que ela está precisando é de ação na vida dela. Além de orar por você, o que eu posso ajudar? Esse é o nosso compromisso. Todas as famílias juntas, percorrendo a carreira cristã. E o último verso que eu quero deixar está em 1 Timóteo, capítulo 1, versos 5 a 8. 1 Timóteo capítulo 1, versos 5 a 8, na Bíblia a Mensagem, fala sobre a essência de tudo. Essência significa a coisa mais importante. E aqui diz: a essência de tudo é simplesmente o amor. Amor não contaminado por interesse próprio e fé corrompida. Ou seja, uma vida aberta para Deus. Os que se distanciam da essência, ou seja, os que se distanciam do amor, logo se perdem num labirinto de futilidades. Eles se apresentam como especialistas em assuntos religiosos, mas a despeito de toda a eloquência, eles não sabem o que estão falando. O egoísmo, ele tende a tomar conta do nosso coração. E o coração humano é tão enganoso, queridos, que nós muitas vezes deixamos de ajudar-nos uns aos outros e temos sempre uma boa desculpa para isso.
O coração é tão enganoso que, infelizmente, muitos não entendem a essência de uma vida em comunidade, na família e na igreja. O coração egoísta é tão enganoso que muitas vezes olhamos para trás e nem nos arrependemos de tantas coisas que deixamos de fazer e de momentos que deixamos de valorizar. E sabe quando o egoísmo começa a perder força em nosso coração? Quando estamos diante da morte. As pessoas diante da morte normalmente não jogam pérola aos porcos. As pessoas diante da morte, normalmente, elas falam daquilo que importa para elas. E sobre que as pessoas diante da morte falam? Sobre as pessoas que amam. Elas falam sobre do que elas se arrependem. Elas olham para trás e veem quanto tempo perderam com coisas fúteis. Não deixe esse tempo chegar para você valorizar o que é importante. Valorize a sua família. Valorize a pequena comunidade cristã que Deus te deu de presente. E vamos viver a vida uns dos outros, uns com os outros. E Deus nos dará vitória. E chegaremos ao final da carreira que Ele propôs para nós. Alguém aqui gostaria de tomar uma decisão na sua vida nesse sentido? De dizer, eu entendi o que Deus quis me dizer e eu quero valorizar mais os meus filhos, quero passar mais tempo com a minha esposa, quero passar mais tempo com meu marido, eu quero estudar mais a Bíblia juntos, eu quero orar mais em família, eu quero trazer mais a minha família à igreja, eu quero priorizar as coisas juntos em família para juntos edificarmos, eu vou parar mais para ouvir meus filhos e saber das necessidades deles, eu quero conhecê-los. Porque infelizmente muitos pais não conhecem seus filhos. Será que tem algum filho aqui que quer tomar uma decisão dizendo, eu vou deixar que meu pai e minha mãe me edifique mais? Eu vou deixar que Deus use-os como instrumentos para me apontar o caminho? Será que tem algum irmão, irmã que queira dizer aqui, eu vou valorizar mais os pequenos grupos, as pequenas comunidades, porque 2, 3 famílias se unindo, a gente é mais forte na caminhada? Será que tem alguém para dizer aqui, Senhor, essa mensagem foi para mim, eu quero isso para a minha vida? Porque eu quero dizer isso para vocês, irmãos, eu quero isso para a minha vida. E eu já estou em pé aqui, ó. E se alguém quiser se unir a mim, ficando em pé, nós vamos orar juntos por esse propósito. E você que está em casa pode ficar em pé também aí, ó. Eu sei que é meio estranho, né? Ficar na frente de um computador em pé, ninguém vai ver. Deus vai ver você. E Deus está vendo a sua decisão. Colocando-se em pé diante desse desafio, dizendo assim, eu quero percorrer esta carreira juntos. Porque eu não estou sozinho. Eu não estou sozinho. Mas eu quero abrir meu coração para Deus usar outras pessoas para me edificar. Eu quero abrir o meu coração para ser usado para edificar outros. Nós não estamos sozinhos, queridos. E nós vamos juntos. Nós vamos juntos. Maravilhoso Pai. Obrigado, Senhor, pela carreira que o Senhor propôs para nós. E é uma carreira de paz, uma carreira de bênção, uma carreira de prosperidade, uma carreira de aprendizado. Uma carreira em que o Senhor está moldando o nosso caráter para nos tornarmos semelhantes a Cristo. E preparando-nos para uma vida como a de Cristo na vida eterna. E nesta carreira, eu sei que há milhares de pessoas assistindo a gente. E muitas vezes nós não temos olhado para a arquibancada para vermos o quanto estamos sendo observados. Mas estamos. Ajude-nos a darmos um bom testemunho a essas pessoas. Mas especialmente a entendermos que ninguém está sozinho na carreira. Nós estamos juntos. E o Senhor colocou a nossa família ao nosso redor. O Senhor colocou outras famílias perto da gente. O Senhor colocou a tua igreja, o corpo de Cristo, as pequenas comunidades, para nos ajudarmos mutuamente, para sermos verdadeiramente irmãos. E eu quero lhe pedir, em nome de Jesus, que o Senhor toque os nossos corações com o poder do Espírito. Todos nós estamos em pé para dizer ao Senhor que nós queremos viver da maneira como o Senhor planejou para a gente.
Portanto, ensine-nos humildemente, todos os dias, a dependermos mais uns dos outros, a amarmos mais uns aos outros e nos importarmos mais uns com os outros. Tire de nós, Senhor Deus, o egoísmo, vença em nós o egoísmo e coloque o amor altruísta de Cristo Jesus. Em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Dê um abraço no seu irmão, aqueles que são da mesma família, né? Coisas do Covid. E que Deus abençoe vocês ricamente.